Tudo bom, pessoal? Estamos aqui com mais uma indicação de livro do podcast do Grego. Hoje nós vamos falar sobre um livro. Não, vamos mostrar o livro não primeiro, né? Não. É sobre a Reforma. Olha, nós estamos em outubro, né? Mês da Reforma. Dia 31 se comemora a Reforma Protestante. Isso. E vocês que conhecem a história da Reforma sabem que existem vários nomes, né, de pré-reformadores, reformadores, pós-reformadores que fizeram um grande trabalho aí em prol da igreja, né? Existe dois mais famosos. Sim. Um é Martinho Lutero. Sim. E qual que é o outro, pessoal? Calvino. João Calvino. Né? Sabemos aí a diferença que Calvino fez na Genebra, principalmente, né? Nós falamos um pouquinho sobre essa questão da Genebra aí, quando nós falamos de outra indicação do livro lá sobre doutrinas da graça, né? Onde lá ensina um pouco mais sobre o calvinismo. Isso. Mas, então, hoje, especialmente aí tratando da Reforma Protestante, dos 500 anos aí da Reforma Protestante, nós estamos fazendo essa indicação de livro, que é um livro sobre o reformador João Calvino. É uma biografia em que o autor entrevistou João Calvino. Como assim? Isso é possível? Nós vamos explicar isso para você, pessoal. Esse daqui é o livro Sou Eu, Calvino, né? Conversas com o Reformador, uma biografia, né? Ele foi escrito pelo Reverendo Elber, né? Da editora Ultimato, né? Vou colocar aqui, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, né? E o que é mais legal desse livro é que o autor ele reuniu várias cartas de Calvino, comentários de Calvino, tudo aquilo que Calvino escreveu, e ele teve o trabalho de catar essas informações e fazer o livro como se fosse uma entrevista, cara. Isso. Então o livro inteiro são perguntas do autor e resposta de punho de Calvino, né? Isso. Só que como Calvino já faleceu há muito tempo, mas ele deixou uma obra imensa sobre comentários, as institutas e cartas que ele mandavam, né? E o autor conseguiu reunir muita informação, vendo o que João Calvino escreveu, então ele formulou perguntas para bater com o que ele falava, né? Isso. E o livro ficou muito bom. Olha, se você quer conhecer a vida de João Calvino, esse é um livro excelente para você começar. Se você não quer catar, né? Obviamente, para você conhecer de forma aprofundada, é interessante que leia as obras de Calvino, isso, né? Que você... Principalmente as institutas, isso, né? Obviamente que aqui nesse livro, que é um livro, né, relativamente pequeno, a gente já vai falar para vocês já a quantidade de páginas, mas não dá para conhecer tudo. Mas, se você quiser conhecer de forma rápida a vida e os pensamentos de João Calvino a respeito de vários assuntos, esse aqui é o livro, tá? Bem bacana. Pensa num livro que flui a leitura. Isso, é um livro meio dinâmico, porque toda hora tá trocando de tema, então não é cansativo para ler. Muitas vezes você capta um livro de 300 páginas que vai falar só sobre pecado. Rapaz, você cansa de ler aquilo. Cara, tem um livro, e aqui eu não quero ser chato não, mas chama Sociedade Sem Pecado, do John MacArthur. É John MacArthur. Cara, é difícil ler o livro. Porque é um assunto só, e sabe, ele vai tratando e vai tratando. Não que os livros do John MacArthur sejam ruins, viu? O John MacArthur escreve pra caramba. Mas é o tipo de livro que realmente dá uma canseira na leitura. Diferente desse daqui. É um livro muito dinâmico, você vai ler ele numa sentada só, é muito legal. Quando eu catei pra ler esse livro, eu não tinha vontade de parar de ler. E, pessoal, não sou muito chegado em leitura, assim, né? Mas é um livro fantástico, cara. Você quer descobrir a próxima pergunta, qual que é a resposta que João Calvino foi dar. Bem legal. Vamos ver aqui então? Vou mostrar. Aqui, pessoal. Esse aqui é um livro feito pela editora Ultimato, né? O autor é o Elben. Ele foi um livro que foi pela primeira vez a edição em 2014. Então não é um livro muito antigo, né? Aqui ele fala o número de impressões, não vai falar. Não vai falar. Ele vai trazer um pouquinho aqui sobre Calbart, falando sobre João Calvino, né? Aqui é o sumário, né? O sumário não é muito grande, você pode ver, ele é pequeno assim, não são muitos temas, mas são muitas perguntas que o autor fez para João Calvino, né? Isso. Aqui nós podemos ver alguns temas, né? Que é livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso. Aqui falando como Calvino pregava, né? Isso. A exposição bíblica que Calvino fazia, como que ele gostava de pregar, se era por livro, por capítulo, por verso. E aí ele vai fazendo perguntas e é como se Calvino estivesse respondendo. Isso. Aí aqui também está falando, ó, sobre Genebra, luz após trevas, que é quando Calvino chega na cidade, toda a transformação que Calvino faz na cidade. Né? Vamos abrir aqui para nós ver, porque não é um livro que nós for ler o tema que nós vai entender do que se trata, né? Aqui vai estar o prólogo, né? Eu sou Calvino, e o prólogo foi feito por João Calvino mesmo, né? Isso.
Aqui, ó, tá escrito a fonte, tá vendo? Ó, são palavras de João Calvino retiradas de sua dedicatória do comentário do livro dos Salmos. Isso. Então tudo que está escrito aqui, que é atribuído a Calvino, é de algo que Calvino escreveu. Isso, correto. O prefácio aqui, que foi feito pelo Walter Graciano Martins, né, em 2014. Apresentação, falando quem era João Calvino, né, já dando uma explicação quem era, o que ele fez, como ele trabalhava, né? E aqui já começa já falando sobre o primeiro capítulo, né? Então vocês podem ver que todos começam assim, tem esse risquinho que é para mostrar que é uma pergunta, né? E vai ter a resposta aqui que o autor escolheu de algum escrito que João Calvino fez, né? Por exemplo, uma pergunta simples. O senhor nasceu em Noyon? E aí Calvino responde: nasci em Noyon no dia 10 de julho de 1509, é a cidade famosa da famosa Catedral Notre Dame, né? Construída há mais de 3 séculos. Sou francês e não sou suíço, como alguns pensam. Isso. Então, olha só a dinâmica da leitura, cara. É como se você estivesse ouvindo o próprio Calvino falar. Isso, bem legal. E ele vai tratar alguns outros assuntos, tem até uns post-its aqui meu. Vamos aproveitar aqui que são uns assuntos que eu achei bacana, que eu até separei aqui para uma hora eu precisar ver o livro, né? Igual aqui, ó. Diferenças entre Calvino e Lutero, né? Então aqui o autor ele falou assim, ó, apesar dos mesmos 3 somentes, né, os 3 solas, parece que há diferentes tendências entre a reforma feita por Lutero e a reforma que está sendo feita por sua instrumentabilidade, né? E aqui ele vai explicar qual que é a diferença de pensamento entre ele e Lutero, né? Isso. Ele vai acreditar aqui que ele acredita em umas coisas antes da ordem da ordem da salvação, né? Que Lutero ele começa de um caminho, mas João Calvino começa desde a eternidade com a predestinação, ele vai explicando, né? Então, aqui tem outra pergunta, o senhor é parecido com Lutero, né? Aí ele vai falar algumas coisas que são parecidas com ele, né? Então, um livro bem dinâmico assim, bem bacana. Vamos ver mais alguma coisa aqui, que eu não lembro, vai ser um livro que eu já li já faz um bom tempo, né? Ah, olha que legal aqui, ó. Aqui tem umas fotos de João Calvino, né? Uma coisa que talvez o pessoal não sabe, mas não existe um retrato realmente de João Calvino, né? Isso. Ele era uma pessoa um pouquinho complicada de lidar e o único retrato que tem é de um esboço de um aluno dele que fez num papel e através desse esboço eles criaram esse retrato. Essa imagem. Isso, essa imagem de João Calvino, mas não existe um retrato realmente que ele ficou parado para o pessoal desenhar ele, né? Calvino não era muito social também, né? Não era. E você vê, um cara que era um cara mais fechado, mais pra dentro, mas é um cara que trabalhou muito pela igreja na época dele, né, cara? Hoje eu falo, se ele morasse no nosso século, ele ia ser o maior tuiteiro do mundo, né? Porque João Calvino escreveu muitas cartas para reis, para bispo, para o papa, né? Então ele seria o tuiteiro do nosso século hoje, o blogueiro, né? É, isso é verdade. Aqui vai mostrar algumas fotos, né? Da Paris, cidade que tinha 30 mil habitantes daquela época. Genebra, como que era, né? Não são fotos, né, pessoal? São desenhos, né? Retratando naquela época, que não existia máquina fotográfica ainda, né? Tem bastante informações aqui. Guilherme Farel, o seu escudeiro, vamos trazer assim, né? Seu braço direito dentro de Genebra. Aqui mostrando quando Calvino foi expulso de Genebra. Isso. E essa história de Calvino ter sido expulso da cidade, tudo isso vai estar relatado nesse livro também. Vai estar explicando. Aqui vai falar de outros reformadores, né? Pierre, Teodoro de Beza, Eduardo VI. Aqui é uma imagem dentro da Catedral de Genebra, né? Como o João Calvino pregava, né? Os púlpitos antigamente ficavam em cima, né? Não é como os nossos hoje, que fica um pouquinho só a mais, mas era bem mais alto para o pessoal ter uma visibilidade do pastor. Esse púlpito está lá até hoje. Isso. Tem muitas pessoas que viajam até Genebra. Se você tiver a oportunidade uma hora aí de viajar até lá, você pode acompanhar que hoje está até lá hoje esse púlpito. É uma igreja histórica, né? E é muito legal, cara. Vejo, por exemplo, o Franklin, né? Ferreira, o Jonas Madureira, esses caras que estão fazendo essas viagens históricas e indo desses lugares e mostrando na prática, né, como é que é. Vamos pular aqui um pouquinho para o final, Rafael, para nós dar uma olhada, né? Aqui tem uns comentários de alguns autores, né? O que diz de Calvino, né? Aqui, ó.
Charles Spurgeon fala: quanto mais tempo eu vivo, mais claro se torna que o sistema de João Calvino é o que está mais perto da perfeição, né? Profundo, hein? Sim. Então, então são comentários de pessoas que se inspiraram em João Calvino, né? Legal, volta aqui, já. Esse comentário de Karl Barth é muito legal. Eu poderia, feliz e proveitosamente, assentar-me e passar o restante de minha vida somente com Calvino. Esse daqui... Por que ele está falando isso? Porque João Calvino, ele foi um grande teólogo, um grande pensador naquela época, né? Hoje, se nós quer ler sobre algo, nós procuramos um livro que já foi feito, né? Algum comentário. Mas como João Calvino, Martinho Lutero, eles teve que desenvolver do zero as coisas. Então são bons pensadores, né? Então aqui tem várias pessoas fazendo dedicatórias de João Calvino, né? O que diz as institutas, né? As institutas penduram como uma das mais lúcidas e mais vigorosas sumas teológicas da história cristã, né? Timothy. Então, quem mais aqui falou? Bruce aqui, ó. As institutas são mais clara, lógica e legível exposição da doutrina protestante que a Reforma produziu, né? Para quem não sabe, as institutas é o grande trabalho que Calvino teve, né? Além dele fazer comentários dos livros da Bíblia, mas o grande trabalho de Calvino aí é as institutas. São 4 volumes, né? São 4 volumes. Vocês podem adquirir. Depende de onde eles comprar, né? Se for na editora Cultura Cristã, são 4. Muda por cada editora. Isso, se for a Unip, né? É a Unip. Unesp, acho que é. Mas tem outra editora, que é uma faculdade, eu não lembro o nome agora, que são só 2 volumes, né? Eles não dividiram em 4 livros, né? E aí você tem a versão clássica, isso, e você tem a versão que é uma linguagem um pouquinho melhor de ler, mas se eu não me engano ela não está completa. Isso, entendeu? Que a edição clássica é a verde e essa edição especial é a vermelha. São caras. Bastante. Aqui ele vai falar de Genebra no mapa, né? Mostrava como ficava a localização. Calvino nasceu aqui em Noyon, perto de Paris, né? Depois ele teve sua vida praticamente inteira aqui em Genebra, né? Mostrando a sua localização. Aqui o autor ele faz uma cronologia de Calvino e os eventos paralelos, né? Então as datas que aconteceu, né? Nós temos, por exemplo, ó, a descoberta da América em 1492. Aí tem o nascimento de Lutero depois, a descoberta do caminho das Índias, a descoberta do Brasil em 1500 e aí em 1509 nasce Calvino em Noyon. Isso. Então é uma cronologia na história mesmo aí de todos os acontecimentos principais da vida de Calvino e um paralelo da história. Então bem legal aqui para vocês terem um paralelo mais ou menos como aconteceu as coisas, né? A bibliografia, da onde o autor tirou as informações, né? Se você quiser aprender mais ou ler mais sobre algum assunto, tá aqui toda a bibliografia. Terminando aqui, temos a foto aqui do autor, do Elvin, né? E finalizando aqui, tá falando um pouco mais sobre o livro e como ele foi escrito e sua referência, né? Isso. Então, como nós dissemos no começo, se você quiser conhecer um pouquinho mais da vida do reformador João Calvino, esse livro com certeza é um livro muito gostoso de ler e vai te... assim, você vai ler esse livro e aí você vai ver a bibliografia, irmão, e aí já era. Seu dinheiro vai embora. Porque são tão interessantes as histórias de João Calvino que talvez você se interesse pela bibliografia de comprar os livros para poder aumentar seu conhecimento aí, né? Que é um livro pequeno, né? Quantas páginas tem mesmo? Esse daqui... um total de 175 páginas, é muito pouco. É muito pouco para falar sobre uma biografia, né? Exatamente. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais de João Calvino, esse aqui é o livro. Tá aí pra vocês, a editora Ultimato. Compre lá e com certeza você vai conhecer melhor a vida desse reformador, beleza? Até mais. Bom, pessoal, até mais.